tem Bíblia, abra por favor no Evangelho de João, capítulo de número 5. Quero continuar falando, como comecei na semana passada, sobre o sobrenatural. Você que estava aqui, se lembra que nós mencionamos que o sobrenatural ele só é possível ser atingido através da nossa fé. Fé é a convicção, a certeza, a prova daquilo que nós não vemos, mas cremos e esperamos. E muitas vezes há uma necessidade de uma mudança na minha visão, na minha condução, na minha maneira de viver para com o Senhor. E muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural, mas não temos mudança de hábitos, não temos mudanças de atitudes na nossa vida. Então eu quero tomar um texto como princípio para nós olharmos esse texto e desse texto extrairmos coisas importantes para a nossa meditação de hoje e o aprendizado de hoje. É um texto bastante conhecido, você já deve ter ouvido diversas ministrações nessa passagem bíblica. Quero te dar algumas coisas históricas também para você entender o contexto total aqui. João capítulo 5 está falando da cura do paralítico de Betesda. A partir do versículo de número 1, quero ler com você. Quem já encontrou, diga aleluia. Diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus. Essa festa é a festa da Páscoa, o Pêssar. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu, Betesda, que significa casa de misericórdia ou lugar de misericórdia, o qual tem 5 alpendres, 5 alturas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Uma passagem muito conhecida nossa. Eu não sei se você sabe, mas até tem uma canção que por muito tempo eu cantei. E talvez até você. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o dia, Jesus está aqui. Move as águas. A gente movia as águas. Por muito tempo eu cantei, você talvez até tenha cantado. Mas quando nós olhamos biblicamente para este texto, ele na verdade não tem esse contexto desta música. Esse tanque estava na porta das ovelhas, porque esse lugar era marcado por ser porta das ovelhas, porque ali havia um grande comércio de venda de animais. Então ali ficou marcado por ser a porta das ovelhas. Então ali havia um local de muito comércio. E como ali se vendia, se comercializava animais, ali tinha uma fonte que brotava e jorrava água, que ali foi colocado, feito um tanque. Esse tanque começou a tomar proporções maiores. Então ele teve que ter diversas alturas. E quando você visualiza o lugar, agora no século XIX, início do século XX, eles escavaram lá em Jerusalém e encontraram esse lugar.
E quando eles encontraram esse lugar, e quando você vai para Israel, você visita esse lugar, você vê que de Deus não tinha nada naquele lugar. Até porque essa propriedade, esse tanque de Betesda, ficava num lugar onde tinha-se um lugar de adoração a um deus grego, chamado Asclépio. Esse deus está ligado ao deus da cura na fé grega. Então, na verdade, é um lugar de misticismo. Era um lugar onde o povo ia para tentar buscar uma cura, porém, eles ficavam colocados ali segundo a proporção financeira que cada um tinha. Os mais ricos ficavam mais próximos das bordas, os mais pobres ficavam mais distantes, e na verdade eles tinham mais dificuldade de chegar no tanque quando alguém gritava que o anjo havia acabado de, na verdade, mover aquelas águas. Alguns que tinham recursos financeiros, eles até compravam escravos para que eles ficassem do lado deles, esperando o momento que aquele anjo, na verdade, movesse as águas, para colocar aquela pessoa na água, para que ela pudesse, na verdade, ser curada. Eu faço uma pergunta para você: que Deus é esse o nosso, que deseja quebrar algemas, cativeiros, destruir ferrolhos de ferro, tem a intenção de fazer com que um povo fique padecendo ali por muitos e muitos dias, por muitos anos, como esse homem há 38, estava ali esperando alguém, um anjo, mover as águas, na verdade, para ser curado. Não passava de uma coisa mística. Prova disso que se não fosse algo místico e não fosse algo que estivesse contrário à palavra de Deus, Jesus não teria se aproximado daquele lugar. E mais, se aquele lugar fosse um lugar onde Deus habitava, Jesus tinha dito assim então para aquele moço: vem cá que eu vou colocar você na água, você vai ser curado agora. Jesus não pede nem que ele entre naquele tanque. Jesus olha para ele e manda ele se levantar, tomar a cama dele e ir embora. Mas mais do que isso, mais do que Jesus olhar para ele, mais do que Jesus pedir e ordenar que ele tome a cama dele, mais do que você saber da história de que esse tanque ficava num lugar místico, mais do que você saber disso, eu quero que você entenda que Jesus, quando ele quer realizar coisas que são fora do normal na minha vida e na sua vida, ele espera uma mudança de atitude na minha vida e na sua vida também. Semana passada, se você estava aqui, você vai se lembrar, eu disse para você que se você deseja alguma coisa que você nunca alcançou em Deus, você tem também que fazer o que você nunca fez. Se você deseja de algo maior, de intimidade com o Senhor, não é quantas vezes você vem na igreja, mas o quanto você se dá nele, no lugar de intimidade que você cria com o Senhor. Qual é o tempo habitual, semanal, diário, que você tira para adorar, para falar com Ele, para se relacionar, para ler a palavra do Senhor? Você sabe que muitas pessoas às vezes não compreendem muito quando eu falo sobre a cultura judaica, e as pessoas até pensam que eu sou judeu, ou quando não falo que eu estou judaizando a igreja, mas não é. É que existem algumas coisas nos judeus que nós não podemos perder de vista. O amor que eles têm pela palavra é um amor que muitos de nós não têm. Quando eles vão ler a Torá, eles vão ler, mais do que ler, Deus vai falar com eles. Por mais que eles já conheçam o texto, por mais que eles já tenham lido diversas vezes os 5 livros da lei mosaica, não importa, para eles é Deus que vai falar. E nós muitas vezes maltratamos a Bíblia, nós muitas vezes maltratamos a palavra de Deus, grafamos ela, jogamos ela no carro. A palavra que nós meditamos no texto aqui na igreja hoje, ou nos outros cultos, normalmente nos dias seguintes, na nossa casa, a gente não vai revê-lo, ou quando não, nós gostamos de textos que nos apraz, que faz bem para nós. E o que mais nos apaixona é que quando eles abrem o compartimento onde a Torá fica guardada, eles celebram, eles cantam, eles jubilam, e quando eles tomam a Torá nas mãos, eles beijam, porque é Deus que vai falar com eles. Então, eles entendem que algo novo Deus vai liberar para eles. Então, quando eu desejo mais de Deus, eu também tenho que procurar fazer mais com Ele. Eu preciso desejar estar mais com Ele. E por muito tempo eu venho ensinando aqui na igreja, que na igreja você não atrai a presença, aqui na igreja você busca o poder. Na presença você vai atrair lá
naquele lugar que você faz de intimidade. A presença de Deus nunca habitou no meio de Jesus e dos seus discípulos. Quando Jesus precisava buscar mais da presença para entender muito mais, ele falava para os discípulos: aguardem só um minuto aqui, e ele se retirava e ia buscar o quê? A intimidade com o Pai. Quando ele tocava nas pessoas, ou quando ele ordenava sobre as pessoas, era o poder que manifestava. Então eu disse na semana passada: quer viver o sobrenatural de Deus? Faça o que você nunca fez. Quer desfrutar de uma presença do Senhor palpável na sua vida? Quer aumentar o seu nível de entendimento ou de sentir o Espírito movendo dentro do seu espírito? Se dê mais para Ele. Sabe, procura fazer alguns propósitos. Chega na sua casa hoje, a partir de hoje, fala para você primeiro, faz algo com a sua carne, faz um propósito com a sua carne, domina ela. Fala: não, a partir de hoje eu vou tirar mais um tempo da minha carne agora. Não vou para a televisão, não vou assistir isso, não vou assistir aquilo também, não vou fazer isso, não vou sentar para fazer isso. Não, eu vou me retirar agora só para falar com Ele, só para estar com Ele, só para me relacionar com Ele. Isso é você fazer alguma coisa para aumentar aquilo que você já faz. Deseja alcançar alguma coisa também na área do serviço do Senhor? Então tire 1 ou 2 dias da sua semana para pegar alguns folhetos de evangelização e sai na rua da sua casa. Ou se você não quer ser visto lá na rua da sua casa, que você não quer que essas pessoas fiquem falando para você depois sobre igreja, então vai umas 5, 6, 7, 10 ruas para baixo da sua casa e vai entregar folheto de evangelismo para as pessoas, vai abraçar pessoas. Faz alguma coisa a mais que você vai desfrutar do que é sobrenatural de Deus. Quer desatar coisas financeiras na sua vida? Comece então a fazer coisas que você nunca fez. Então comece a entregar a Deus o que você nunca entregou. Então comece a ofertar o que você nunca ofertou. Comece a gerar em Deus o que você nunca gerou. Tudo depende de um passo de cada um de nós. Perceba você que no texto, quando Jesus se aproxima daquele homem, Jesus queria aumentar, mudar o nível que aquele homem vivia, assim como o Senhor deseja aumentar o nível que eu, que você, que cada um de nós estamos vivendo. Diga isso para o teu irmão: todos os dias, a cada culto, Deus deseja aumentar o nível que você está vivendo com Ele. E às vezes eu olho para esse texto de João 5 e eu vejo muitas vezes a maior parte dos crentes que eu e você conhece. Eu não sei você, talvez isso aconteça só com a gente que por ser pastor, porque a gente atende mais gente talvez do que você, eu atendo mais pessoas do que você. Mas normalmente quando você vai conversar com uma pessoa, você pergunta para ela: tudo bem com você? Graça e paz. Ela diz: não está nada muito bom, não. Porque eu estou numa luta, numa prova nisso, naquilo outro. Ela começa a contar todas as dificuldades que ela está vivendo naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquela época. E você começa a conversar com ela e tudo que ela tem para contar para você é problema que ela está vivendo. Poxa vida, apóstolo, mas a gente não pode contar. A questão não é contar. A questão é que isso virou um padrão na vida da pessoa. Jesus se aproxima daquele homem, o portador do milagre, o portador do sobrenatural, se aproxima daquele homem e pergunta para ele: você quer que eu te faça o quê? Naquela hora, aquele homem precisava falar para Jesus: eu só preciso que o Senhor me mande andar, eu só preciso que o Senhor me cure. Mas ele começa a contar para Jesus o que estava acontecendo com ele. Ele começa a contar como muitos crentes que talvez eu e você conheça, porque aqui não tem nenhum assim, amém? Mas ele começou a contar: olha, eu já estou aqui, já faz tanto tempo, eu já frequento aqui, até sou membro desse lugar aqui, eu já estou há 38 anos membrando aqui, tenho credencial desse lugar, participo da ceia, sou ofertante, sou dizimista, faz 38 anos que eu estou aqui, mas acontece que todo mundo curado, menos eu. Todo mundo acontece que espera um milagre, menos eu. E a hora que acontece um grito lá: o anjo moveu as águas, e a hora que eu vou chegar para pular, alguém já pulou na minha frente. Ele começa a contar o que ele não conseguia, não na verdade do que ele precisava. E eu só estou aqui hoje para liberar uma frase para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, por mais simples que você possa imaginar. O grande problema nosso como crentes em Jesus é que a gente gosta de construir tanques. Porque a gente gosta de arrumar uma desculpa.
A gente gosta de escorar em alguma coisa, e tudo que a gente precisava era de um passo de ousadia maior, era um passo de disposição maior, era o desejo de alcançar alguma coisa a mais. Não ficar contemplando as dificuldades que estão diante de nós. Dificuldades tem para bons e para ruins, para santos e não santos. O problema é que nós começamos a associar a bênção e não bênção por aquilo que alguns estão conquistando. Não! Deus deseja que eu e você dê um passo além daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, o que é viver o sobrenatural? Aquilo que é fora do normal, acima do normal. O normal nós já estamos vivendo, os problemas diante de nós, e muitos estão murmurando, muitos estão reclamando, muitos estão contando as suas fraquezas, as suas debilidades, muitos estão falando, mas nós não podemos entrar nesse mesmo patamar de ficar contando, não, porque eu não consigo, porque eu não alcanço, porque não dá, porque ninguém me ajuda, não. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é fiel, e uma palavra basta para que o milagre seja liberado na minha vida. E eu, Senhor, já recebi essa palavra, já tomei posse dela e me alinho a ela em nome de Jesus. Prova disso que o segredo do texto não está no princípio da história. O segredo do texto está lá no finalzinho do texto que nós acabamos de ler, quando Jesus se encontra com ele mais adiante no templo e fala para ele: agora você está são, agora você está curado, agora você não peca mais, para que não venha sobre você coisa pior. O grande problema nosso é que nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, mas não queremos aperfeiçoar a nossa vida. Nós, na verdade, queremos que o Senhor opere a transformação, seja na nossa vida ou de alguém que nós estamos orando, mas nós não queremos alinhar a nossa vida. Quando nós falamos que amamos as pessoas, quando nós falamos que amamos o nosso próximo, é o quanto eu amo a mim, que eu sou capaz de amar a pessoa que está ao meu lado. E eu sempre digo isso: amar pessoas que estão bem próximas de nós é uma delícia, mas o problema nosso é amar as pessoas que têm uma opinião contrária da nossa. O mais difícil é nós nos rendermos a pessoas que na verdade não concordam com aquilo que eu concordo. Amar as pessoas é eu ter disposição de me lançar, de me jogar, você aprendeu isso, a palavra ahavá? É servir, se dar, se entregar e estar pronto a qualquer momento para servir. Então, quando nós buscamos algo no Senhor, nós temos que ter certeza que eu quero dar a minha vida para o Senhor totalmente e estar pronto para ouvir dele: não permita que a sua vida volte atrás. E quantos de nós não reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador, mas a nossa boca está cheia de murmuração? Quantos de nós não confessamos Jesus e já não vimos milagres extraordinários e sobrenaturais na nossa vida, e a nossa vida está cheia de dúvida e de incredulidade? Muitas vezes nós estamos pedindo ao Senhor que nos dê sinais, para que nós pudéssemos crer que de fato foi Ele que fez alguma coisa. Você acha que Deus precisa dar algum sinal para mim, para você, se de fato eu digo que creio nele? Quantos creem verdadeiramente no Senhor? Diga para o teu irmão: então não precisa de nenhum sinal. Diga: o único sinal que você precisa é a palavra dele. Então veja você o cenário que Jesus não encontra: um povo que estava ali ludibriado, enganado por uma imposição humana. O primeiro que pula ali é curado. Aquele homem ficou preso num cativeiro. Jesus deseja liberar na vida dele algo sobrenatural, e as pessoas que viram aquele homem padecendo por diversos anos, depois puderam ver aquele homem caminhando e se espantaram com o que viram. E é tudo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida, que as pessoas que estão à nossa volta possam se surpreender com aquilo que o Senhor fez em nós. Um dia vivemos presos num cativeiro, eu vivi, e eu creio que também você viveu. Um dia nós vivemos na incredulidade, eu vivi, e eu creio que você também viveu. Um dia nós vivemos na miséria, mais do que a financeira, na espiritual, eu vivi, e eu creio que um dia você também viveu.
E hoje o Senhor tem rio de água viva para mim e para você, para que a cada dia a minha vida e a sua seja um degrau novo na presença dEle. Mas nós precisamos que os homens gerem uma atmosfera, ou quando não, uma plataforma para que eu possa sentir a Deus mais do que no culto anterior. Na verdade, nós não estamos querendo viver no sobrenatural, nós desejamos que os outros gerem o sobrenatural para nós. Na verdade, sou eu o responsável em viver o que é sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu vou contar uma coisa para você, eu já falei isso aqui 100 vezes, hoje é a 100ª vez que eu vou dizer, mas um ano de 2007, este ano, vai se completar, ou melhor, se completa esse mês, 10 anos, que eu tive que tomar uma decisão drástica. O Senhor me disse: Paulo, você vai viver de milagres. O Senhor me disse essa palavra dia 3 de julho de 2007. No último dia do mês de julho, deste mês que nós estamos, em 2007, eu fui na empresa que eu trabalhava, que eu prestava serviço. Peguei toda a carteira de clientes, a melhor carteira que eu tinha feito naquela ocasião. Meu último salário em 2007 foi R$8.000. Eu cheguei na empresa e disse assim: aqui está a carteira de clientes. Eles me disseram assim: você vai trabalhar para a concorrência? Eu disse: não, eu vou trabalhar para o meu pai, eu vou servir a Deus, eu vou viver de milagres, segundo aquilo que o Senhor me disse. Naquele dia o Senhor estava dizendo para mim: Paulo, eu vou ensinar você a viver no sobrenatural, eu vou ensinar você a viver por dependência. Eu vou ensinar você, Paulo, a gerar ambientes na sua vida de intimidade comigo, de experiências comigo, de moveres comigo. Eu vou mostrar para você, Paulo, o que eu posso fazer quando alguém se sujeita e se submete em uma palavra. Foi uma palavra que ele me disse. Eu chorei muito, foi muito difícil, foi muito temeroso para mim. A minha esposa viu, a minha esposa acompanhou, ela acompanhou cada lágrima minha, cada urro que eu tive que dar. Porque nós estamos apegados nas coisas que são palpáveis. Eu tinha uma carteira de cliente, eu tinha uma vida financeira estabelecida. Se nós tínhamos recursos aqui para pagar o aluguel, muito bem. Se não, o aluguel a gente pagava com salário. Mas o Senhor estava precisando levar o Paulo num nível maior. Então o Senhor tinha que fazer o quê? Deixa eu tirar a base que o Paulo está plantado, deixa eu tirar a segurança que o Paulo está plantado, para que ele possa ver o que é sobrenatural. Porque se eu não tirar a base do Paulo, Paulo só vai continuar vivendo o que é natural. Recursos próprios, a força, a habilidade comercial do Paulo, isso eu dei para ele viver no que é raso. Para que ele possa viver no que é profundo, que é sobrenatural, ele depende de mim. Então o Paulo teve que ir, entregar tudo aquilo. E aí o Paulo teve que passar por diversas situações. O Paulo teve que passar por escassez, o Paulo teve que passar por falta, o Paulo teve que passar por necessidade, o Paulo teve que passar por vergonha, o Paulo teve que passar por humilhações, o Paulo teve que passar por acusações, o Paulo teve que tomar a dedada das pessoas na cara, o Paulo teve que fazer de tudo para suportar uma palavra. Algumas pessoas chegam hoje e falam para mim: puxa vida, seu ministério é próprio, é próspero, e como que Deus faz coisas? Não, Deus não faz coisas. Deus me disse uma palavra, e eu precisei gerar, dia após dia, um ambiente sobrenatural. Dias para fechar essa porta e entregar tudo não faltaram. Dias para dizer assim: Senhor, eu fui enganado, eu não tenho um chamado pastoral coisa nenhuma, eu não tenho chamado, eu vou embora, eu vou tentar a minha vida em outra cidade, vou montar minha carteira de cliente em outra empresa. Não faltaram, mas eu tinha que gerar um ambiente novo nele. Todo dia que eu chego aqui nessa igreja, e às vezes eu fico bravo com as pessoas, às vezes as pessoas ficam até tristes comigo, mas eu sou muito bravo com as pessoas que tratam mal os equipamentos, as coisas que são da igreja, porque eu sei como eu entrei aqui. Quando eu entro aqui, eu olho aqui e vejo esse arranjo de flor, eu vejo esse vaso, eu vejo essas câmeras aqui,
Tem gente que fala, putz, como você é fresco. Por que filma com tantas e tantas câmeras, esses negocinhos? Uma igreja tão pequena desse jeito, fica botando esses negocinhos. É porque eu sei. Como é que a gente começou a filmar aqui? Quando nós começamos a filmar aqui, de domingo eu saía da minha casa mais cedo, passava na casa de um irmão, de uma outra igreja, pegava emprestado uma Panasonic dele, que era fita cassete, de videocassete. Pegava a filmadora e o tripé emprestado dele, botava aqui no meio, e a gente filmava os cultos. Eu sei quantos meses eu tive que ir lá pegar a filmadora dele emprestado. E hoje nós não pegamos mais ela. Hoje nós temos as nossas filmadoras. Nós temos uma ilha de edição semi-profissional aqui. É orgulho isso? Não, é sobrenatural, porque foi Ele que gerou. Então eu preciso que você entenda que tudo que Deus desejava, Jesus desejava fazer na vida daquele homem, era levá-lo num nível maior. Só que a boca dele não estava disponível para um nível maior. Ele ainda estava olhando para aquilo que era natural, para aquilo que era palpável, para aquilo que era segurança. Por isso que Jesus falou assim para ele: levanta, toma a sua cama, pega o seu apoio. E para você nunca se esquecer de onde você foi tirado, rapaz, para você nunca mais desejar voltar nesse lugar. Se tem uma coisa que eu nunca me esqueço, foi do lugar que eu saí. Triste e infeliz é o homem que esquece os primeiros começos. É infeliz a pessoa que esquece a sua origem. Ninguém deve desprezar os seus primeiros começos. Você nunca deve desprezar da onde o Senhor te tirou. Não despreza as suas origens. Não despreze as primeiras pessoas, os seus primeiros aios. As primeiras pessoas, mestres, que gastaram tempo com você. Pessoas que choraram por você. Pessoas que debruçaram a cara no pó, para que eu e você pudéssemos estar na casa do Senhor hoje. Nós não podemos perder esse princípio. Nós não podemos esquecer dos nossos avós. Nós não podemos esquecer você que morou na fazenda, você que viveu aquele tempo de muita falta. Mas isso é passado? Não, isso é caráter. E quando você se lembra de onde você saiu, você deseja alcançar níveis novos. Por isso que a cada dia eu desejo alcançar coisas maiores do Senhor, não porque eu sou ambicioso, porque eu sei que se eu quiser, Ele gera ambientes sobrenaturais para mim. Assim como esse homem, depois que entende que Deus desejava projetar ele para alguma coisa muito maior. Imagina a cena desse homem que por 38 anos padeceu, por 38 anos era fracassado, humilhado, esquecido, abandonado, e conta a história bíblica que algumas famílias já não queriam mais as pessoas enfermas, as pessoas coxas das suas famílias, levavam elas lá, largavam elas ali. Ali era o lugar que todo mundo estava suplicando por alguma coisa. Talvez para muitas pessoas você não é ninguém. Continue não sendo, porque deixa Deus fazer de você o que Ele quiser fazer. Mas são justamente essas pessoas que ninguém dá valor algum, que Deus tem o prazer de trabalhar. Deus tem o prazer de lapidar. Deus tem o prazer de projetar. Deus tem o prazer de mostrar o quanto Ele é fiel. Eu não sei o quanto tempo você espera alguma coisa no Senhor, mas talvez você só veio aqui para ouvir essa palavra tão simples. Continue aguardando e não perca a palavra de vista, porque no dia oportuno você se surpreenderá. Mas não mude o seu passo para a esquerda nem para a direita. Não crie métodos. Não ajude Deus. No meio da minha jornada, no meio dessa caminhada, de 2004, quando esse ministério abriu, até hoje, oportunidades surgiram para que eu esquecesse a palavra. O dia que o Senhor me deu a palavra, eu pus diante de você uma porta aberta. Surgiram alguns atalhos. Grandes ministérios me procuraram. Ministérios de televisão. Me procuraram e me disseram: viu, vem cá, se alia conosco, se filia aqui com a gente, vamos colocar o nome na sua placa lá, embaixo a gente coloca lá, Bai Ventos e Avivamento, e vamos projetar você na televisão. E o dia que eu estava com a mão na caneta para assinar, eu até fui na cidade para assinar, no culto que eu participei antes de assinar o papel, o pregador que eu ia assinar o papel, ele pregando, Deus falou comigo: esqueceu as suas origens? Esqueceu a palavra que eu te dei? Esqueceu de gerar
O sobrenatural, Paulo. Você vai entrar no mesmo padrão dos demais? Você vai criar métodos para ser abençoado? E você está esquecendo da palavra que eu te dei, porque você está achando que o prazo está vencido. Acabou o culto. Vamos para a sala. Vamos assinar. Ele me deu a caneta para assinar. Eu dei a mão para ele e disse: muito obrigado. Mas Deus me deu uma palavra. E eu continuo com essa palavra. Se eu tivesse assinado, certamente eu seria abençoado, mas não como sou. Certamente eu teria desfrutado de algumas coisas, mas não do que eu tenho desfrutado. Deus tem cuidado de mim com riqueza de detalhes. Passei por tudo que você possa imaginar, mas eu nunca cheguei aqui e falei para ninguém que eu estava passando em situação A, B ou C, porque isso era uma necessidade que eu precisava ter para conhecer de fato o Senhor como é. Eu tive falta de coisas na minha casa que meus pais não sabem, minhas irmãs não sabem, membros da igreja, líderes da igreja não sabem. Só eu e a profetisa Márcia sabem, meus filhos não sabem. Tiveram dias que os meus filhos tinham vontade de comer lanche. A gente saía do culto e alguns irmãos falavam: vamos comer lanche, vamos comer lanche. Quando vamos falar comer lanche, eu falava: hoje não. Hoje vamos comer pão em casa. Mas eu não tinha dinheiro para comprar o lanche. E no dia seguinte, às vezes, ia na casa da avó, da outra avó, e a avó saía com eles e falava assim: a avó vai comprar lanche para vocês jantarem hoje. Eles falavam: ai, vô, a gente queria lanche ontem. Deus supriu no dia seguinte. Só que ficar contando para as pessoas que falta, ficar contando para as pessoas que eu não tenho, em que edifica a vida dela? Em nada. Mas contar para você que faltou um dia e que hoje Ele fez, te impulsiona você a não desistir do momento que você está vivendo. Esse homem, ele por diversas vezes, ele teve motivos para desistir, e a boca dele falou: eu estou aqui, eu não aguento mais. Irmãos, aqui está o relato do João. Imagina como é que esse homem falou. Imagina o timbre da voz desse homem. Imagina que alguém esperar 38 anos para que alguém coloque ele dentro da água. Eu e você, querido. Porque não acontece uma coisa na semana. Meu Deus, a unção da Vera Verão pega a gente, irmão. Lembra da Vera Verão, aquele personagem? Epa, quebra tudo, irmão. O crente esquece que é crente, irmão, e toma que, meu Deus do céu. E aí, pior do que esquecer, é fazer na força do braço. Deixa que eu vou resolver. Você não resolve nem sua vida, você vai querer resolver o quê? Por diversas vezes. Você que é mais novo aqui na igreja, nunca me viu contar isso. Mas a gente estava passando por uma situação financeira com 7 parcelas da minha casa atrasada. A casa era financiada. Hoje ela é quitada. Meus filhos já têm herança. Mas 7, você sabe que nós temos um gerente de banco aqui, sabe que a 3ª parcela de uma casa financiada atrasada, 7. E eu não recebi uma carta de cobrança. Deus mandou um recurso na igreja. Eu falei: vou pagar as parcelas. Cheguei na caixa para pagar, fui na recepção. Sempre, antes do milagre, sempre aparece um incrédulo. Conta para o teu irmão: antes do milagre, sempre aparece um incrédulo. Eu cheguei na caixa para pagar a parcela lá. O atendente me abordou. Falei: olha, eu vim pagar uma parcela, só que eu estou sem boleto. São 7 parcelas. A cara roxa, peroba pura. Falei: 7 parcelas. Ela falou assim: nem está aqui mais, isso aqui já deu processo, inclusive não deu despejo na sua casa. Falei: não, que despejo, está repreendido isso aí, em nome de Jesus. Ela falou assim: não, olha, não está aqui, mas se o senhor quiser, sobe lá e fala lá com o fulano de tal. Eu falei: vou subir. Subi lá e falei: fulano de tal, o fulano de tal lá embaixo, a bênção, falou para mim vir aqui, mas é que, ele falou assim: deixa eu dar uma olhadinha nisso no contrato. Rapaz, olha que coisa interessante, está aqui na minha mesa para despachar hoje para Bauru, para a Central, hoje esse negócio.
Falei, nossa, é possível pagar? Ele falou assim, já, para já. Eu falei, e tem como? Ele falou assim, tem. E falou, dá até para fazer um negocinho. Eu falei, boa. Aí fui lá e pá, 7 parcelas. Aí nós tínhamos 2 carros, porque um era nosso carro pessoal e eu tinha comprado um outro carro para viajar. Às vezes eu ia atender um cliente lá em Araguari, no Triângulo Mineiro. Saía daqui às 4 da manhã, visitava o cliente e voltava para pregar à noite. Feliz da vida, paz do Senhor, ô glória, moído por dentro, cansado, arrebentado, num carro 1000, sem ar-condicionado. Imagina, andar 1.600 quilômetros, você chega aqui com o negócio quadrado, irmão, mas dando glória. Precisava vender um carro. Tinha um irmão aqui da igreja que trabalhava numa empresa. Ele falou, deixa o carro lá conosco. E aí, eu falei, tá bom. Quinta-feira, culto. Entrou as ofertas. Contamos as moedas. Trocamos as moedas no dia seguinte para pagar as contas. E aí eu estava aqui na igreja na sexta-feira. Estava indo embora para casa umas 5:30. E o carro lá para vender. A profetisa Márcia me liga. Fala, você está indo embora para casa? Eu falei, estou sim. Onde você está? Eu falei, estou no meio do caminho. Ela falou assim, acabou o gás. Eu falei, deita o botijão. Já está deitado, bem. Eu falei assim, então ora para eu conseguir chegar em casa. Porque o ponteiro do carro, a gasolina está -1. Ele já não via mais, ele estava deitado ali, debruçado já. E aí eu virei ali em frente da OAB. Tem o Saint-Exupéry ali. E no que eu entrei assim, um caminhão cortou minha frente. E no paralama do carro, assim, no negócio do caminhão, assim, estava escrito: aquilo que você precisa para hoje, Deus provê hoje. E o que você precisa para amanhã, Deus provê amanhã. Eu disse, meu Deus do céu. Comecei a subir a rua do lado, a avenida do lado do Jaú Serve, e o carro, o ponteiro, e eu falava, Senhor, destaca anjos agora fortes, Pai, que empurrem esse carro. Toca o meu telefone, era o irmão. Pastor, oi, o senhor está onde? Eu falei, estou quase chegando na minha casa. Não dá para o senhor vir aqui na garagem? Lá na frente do McDonald's. Eu falei, hoje, irmão? Ele falou assim, é porque eu acabei de vender o carro. Eu, é? E eu vendi um pouquinho a mais do que aquilo que você precisava. Eu já estou com 8.000 aqui na mão, o senhor não quer vir buscar? Aí eu me lembrei do que eu tinha acabado de ler. Deus provê para hoje, para amanhã, amanhã. Você sabe por quê? Que muitos de nós que estamos aqui dentro hoje não desfrutam do que é sobrenatural, porque você quer o de amanhã hoje. Você não está nem vivendo o de hoje, e já quer o de amanhã. Um dia de cada vez. Uma situação de cada vez. Por incrível que pareça, creia você ou não, Deus fez com que o meu carro chegasse lá naquele lugar, que eu pudesse acertar tudo, mas aí depois eu me enchi o tanque, e eu saí de lá, e nervoso, e aí Deus sussurra coisinhas no nosso ouvido, e Ele só disse assim, eu continuo o mesmo, Paulo, o de ontem, de hoje e para sempre. Então, o grande problema nosso é que a nossa boca, às vezes, estraga toda a plataforma que está sendo preparada para o milagre acontecer. Jesus foi claro em dizer para esse homem, viu, você já está são. Agora, não peca de novo, para que não venha coisa pior na sua vida. Por que às vezes não dá certo? Porque em vez de permanecermos fiéis,
relaxamos. Você pode ver, quando a coisa está apertada, a gente busca, e fica até bravo, porque não tem culto durante a semana na igreja. Mas aí a coisa, a tendência natural é que a gente diminua o nosso pé, nosso acelerador de busca. Quero te ativar nessa noite, para que você gere ambientes, para que o Senhor possa abençoar você e levar você para níveis sobrenaturais. Imagina esse homem, cama debaixo do braço, caminhando pelas ruas. Mas você não era muito bendito. Eu era aquele que sofria, eu era aquele que padecia, mas o dono do milagre operou algo novo na minha vida, e você vai fazer com que esse milagre seja gerado na vida do próximo, em nome de Jesus. Para terminar, diga glória a Deus. Espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Mas não deixe de ser fiel. Há alguns cultos atrás, eu disse que o Senhor vela sobre a sua palavra. Repete isso comigo. O Senhor vela sobre a palavra dele mesmo, para que ela faça o quê? Se cumpra. Então, para que essa palavra se cumpra, tem que se encontrar uma terra disponível para essa semente ser plantada. Então não estrague o projeto, não estrague o sobrenatural. Está por vir, está chegando, mas eu e você só precisamos continuar confiando. Vamos orar agradecendo? Fiquemos em pé. Você não era o paralítico lá do tanque do Betesda? Pois bem, eu era. Qual é o nome desse paralítico? Fala comigo, anônimo. Para que a fama não fosse dele, mas fosse de Jesus. A fama não é minha, a fama não é sua, a fama não é nossa, a fama é dele. Por isso que as coisas do Senhor são assim. Hoje eu tive um momentozinho assim com o Senhor meu, e por um leve momento eu escrevi num papelzinho. Amanhã eu vou postar essa frase. Eu escrevi assim: que a minha vida diária com o Senhor não se torne uma religião, a ponto de tornar um obstáculo para que as pessoas desfrutem disso. Muito preocupante isso, porque às vezes eu quero viver um padrão com o Senhor, e eu, em vez de viver um tempo de adoração de cristão, eu vivo um padrão de religião, e a religião põe obstáculo para as pessoas provarem disso. Isso é muito sério. Então não deixa a minha, a sua, não deixa as nossas vidas se tornar uma religião para criar obstáculos para as pessoas alcançarem. Nós somos formadores de pontes, traçamos caminhos para que as pessoas cheguem a Jesus. Jesus estava mostrando um caminho para esse homem. Sai daí, você está amparado num lugar que não precisa, você criou um tanque para você se apoiar. Eu não sei qual é o seu. Talvez o seu tanque nessa noite fosse o tanque da incredulidade, da dúvida, talvez da falta de fé total, você já não tem mais fé. Talvez por frustrações e decepções você deixou de crer. Saia daqui hoje sabendo que o nosso Deus deseja levar você a cada dia para níveis maiores, níveis altos, em nome de Jesus. Bota a mão nesse coração lindo que o Senhor... Aproveita e fala isso para o teu irmão, seu coração é lindo, viu? Feche os seus olhos um pouquinho, comece a adorar o Senhor com palavras de gratidão e de amor. Pai, obrigado pelas plataformas que o Senhor tem gerado. Obrigado, Senhor, pelas vezes que o Senhor tem nos feito passar e viver situações que aos nossos olhos são difíceis. Este homem, Pai, que nós lemos pela palavra, 38 anos padeceu, 38 anos ficou preso num cativeiro, mas quando o Senhor chega, o Senhor não chega ali para mantê-lo nesse cativeiro, o Senhor destrói, desfaz esse cativeiro, leva ele para um nível novo, para um patamar novo no Senhor.
para que ele pudesse andar pelas ruas e todos pudessem ver que o sobrenatural, o milagre, aquilo que era impossível pelos olhos, aquilo que era impossível para as pessoas, aconteceu, chegou na vida daquele homem. Senhor, assim também é conosco, assim também é com cada um de nós. Leva, Senhor, esta igreja, leva esses homens e mulheres a viverem níveis novos com o Senhor, níveis de intimidade, níveis de conhecimento, níveis de provar, Senhor, o zelo, o cuidado, o amparo, a provisão e a providência. Senhor, se há alguém que sofria com incredulidade, cura eles nessa noite. Se alguns que estavam aqui, Senhor, estavam coxos espirituais, levanta eles, Pai, tira eles dessa cama, tira eles de volta desse tanque, Senhor, tira eles dessa dependência. A nossa dependência é Jesus, a nossa dependência é o Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor, não queremos entregar os nossos lábios para a cegueira espiritual, mas queremos estar ligados, Pai, no trono da graça do Senhor. Pai, eu oro nessa noite te pedindo, surpreende esse homem, surpreende essa mulher, mostra-se, Senhor, a eles, revela-se a eles. Se preciso for, Pai, fazer coisas extraordinárias amanhã, para que eles possam ver a provisão e providência, faça. Senhor, eu provei, Senhor, eu provo e vou continuar provando desses milagres extraordinários do Senhor, dessas provisões do Senhor. Surpreenda, Pai, surpreenda, Pai, surpreenda-os, Pai, em nome de Jesus eu oro e te peço, Senhor, nessa noite, com muita alegria no coração, sabendo que algo novo, extraordinário, o Senhor tem para Ele. Adorarei somente a Ti, Jesus. Precisa de tanque, não. Nós temos uma palavra. Adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Tu queres amar. Diga isso para Ele de todo o seu coração. Junto, Senhor, junto aos Teus pés. Aleluia. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há quero, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado, meu Deus, se comparado a mim, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Então diga para Ele. Oh! Te louvarei
Amados, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei porquê, mas eu tenho que contar isso aqui. Você sabe que uma das áreas que mais nos pega é a parte financeira. Você quer ver uma pessoa ficar desesperada, ela perdeu os recursos. E num dos momentos que nós tivemos aqui, que Deus tinha que me deixar sozinho, Deus tinha que me deixar sem os recursos, Deus tinha que me deixar sem o acesso a eles, e eu não tinha mais onde pegar, e nós tínhamos que cumprir um compromisso com o aluguel da igreja, e nós tínhamos que cumprir esse cheque no banco, e nós não tínhamos um centavo. Sabe o que Deus fez? Deus não usa ninguém que está perto de você, e Deus não usa nenhum dos caminhos que você imagina. Fala isso para o teu irmão: Deus não usa ninguém perto de você, e nenhum dos caminhos que você imagina. Tem uma pessoa que está aqui dentro da igreja, que nessa vez, ela estava morando num outro país, do outro lado. A Ana Maria, ela morava na Índia. Ela está ali, faz assim, Ana. Ela morando na Índia, né? A Ana Maria fez uma ligação internacional naquele dia. Eu e o profetisa Márcio, nós tínhamos pegado um caderno de contas, colocado na mesa, e nós tínhamos dito: Senhor, se o Senhor mesmo que fez todo esse tipo de promessa para nós, o Senhor tem que nos ajudar, porque nós não temos onde pegar. Toca o telefone, a telefonista, passando uma ligação internacional, era a Ana. A Ana disse assim para mim: pastor, eu estou aqui em oração, e Deus me incomodou que eu preciso enviar para a conta da igreja uma oferta. Qual é o número da conta da igreja? Eu disse: o número da conta da igreja é esse, esse e esse. Ela falou: eu vou depositar. E quanto que ela ia depositar? A fé da gente é pequena. Será que vai cobrir, Senhor? Será, Deus? Ai, Jesus. No outro dia, quando eu já estava preparado para ver o carimbo no cheque voltado, ela depositou uma oferta que era 3 vezes o valor que nós precisávamos naquela época. Deus não usa o seu caminho. Então eu preciso falar essa palavra para você: Deus não vai usar o seu caminho. Fala isso de novo para o teu irmão: Deus não vai usar o seu caminho. Fala assim para ela, Senhor, muito menos as suas ideias. Amém? Deus vai mover coisas e pessoas de lugares que você jamais imaginou, porque isso é sobrenatural, está acima do normal. Amém? Vá para casa hoje, certo, de que independente de qual seja o momento que você está vivendo, sirva, obedeça e confie na palavra e nada mais. Pega na mão desse irmão. Pai, debaixo desse mover de sobrenatural e de fé, eu quero abençoar os teus filhos, as tuas filhas, e invocar o nome do Senhor sobre cada um deles, que eles não se movam para a esquerda e nem para a direita, se não for por tua palavra. Senhor, que mecanismos humanos não nos convençam, mas Pai, que a palavra do Senhor seja o nosso arrimo e a nossa sorte. Sobre eles eu invoco o teu nome, dizendo: Ivaneleha Adonai Veis Meleha, Yair Adonai Panaveleha Veruneca, Issa Adonai Panaveleha Veiasem Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, que é todo poderoso, volte seu rosto sobre você e te dê a paz, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Aonde está a Nelise que nos visita hoje? Cadê? Aqui. Deus te abençoe. O Rafael que nos visita hoje. Rafael, Deus te abençoe. O Daniel que nos visita hoje. Daniel, Deus te abençoe. O Edivaldo que nos visita hoje. Deus te abençoe. A Sônia que nos visita hoje. Deus te abençoe. A Patrícia que nos visita hoje. Patrícia, Deus te abençoe. O Du vai passar aqui no corredor central. Levante sua mão, ele vai entregar uma caneta para você, você que nos visita hoje, um presente. Deus te abençoe. Leve essa palavra e ande pelo sobrenatural do Pai. Não viva por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, em nome de Jesus. Cumprimenta o irmão com a graça e a paz. Dê um abraço nele, até domingo. Você que vai conosco na Serenata, te esperamos sábado.